Ocorre que muitas vezes nós não queremos somente encontrar as extremidades de um arco. Não queremos saber simplesmente se a cidade de Eusébio, por exemplo, é conectada à cidade de Fortaleza, se existe uma rodovia entre elas. Não. Muitas vezes nós queremos saber qual o melhor caminho entre Aquiraz e Caucaia, por exemplo. Ou muitas vezes nós queremos saber quais são todos os possíveis caminhos de Aquiraz para Caucaia, por exemplo. Ou nós queremos saber se existe um caminho. Né? Então são várias perguntas que você pode fazer a respeito de um grafo. Isso aqui para um grafo que representa uma distribuição de rodoviária. Aqui nós temos um outro exemplo, uma outra aplicação. Imagine que isso aqui é uma placa de circuito impresso semelhante a essa que você tem no computador. Se você abrir o seu computador, você vai ver uma série de circuitos integrados colados ou soldados a uma série de pequenos pinos na placa de circuito impresso e um monte de fiozinhos, um monte de trilhas ou de caminhos que percorre um dos pinos, isso aqui sai daí um dos pinos de algum circuito integrado e que vai para ou um jumper da placa ou para um outro pino de outro circuito integrado e assim por diante. Então existem vários caminhos. É lógico que na placa de circuito impresso, esses caminhos absolutamente não estão todos conectados. É um grafo, né, se nós pudermos dizer assim, um grafo bem desconectado. Mas muitas vezes nós precisamos saber se existe a partir de um determinado pino, mas precisamos saber quais são todos os dispositivos ou quais são todos os pinos e todos os dispositivos que estão conectados no mesmo circuito. É uma pergunta que eu posso fazer. E para responder tanto a essa pergunta, ou a essas perguntas, quanto a essas perguntas, ou outras que você porventura possa imaginar, você precisa realizar uma coisa chamada busca em grafo. Então é isso aí que nós vamos ver agora, como fazer busca em grafo. A busca em grafos nada mais é do que visitar os vértices seguindo uma estratégia específica. Existem duas estratégias básicas. A primeira é a chamada busca em profundidade e a segunda é a busca em largura. Aqui são os termos em inglês que deram origem aos termos em português. Então, o termo em inglês, a tradução literal seria a busca primeiro em profundidade e a busca primeiro em largura. Em português ficou busca em profundidade e busca em largura. Bom, a busca em profundidade, ela privilegia a profundidade do grafo da árvore, ou seja, ela se afasta o máximo possível do nó de origem. Então, vamos supor que ela comece uma busca a partir de um grafo, a partir do nó A do grafo. Então, ela procura o primeiro nó adjacente e o adjacente dele até chegar ao final da árvore a árvore do grafo, a não ter mais para onde ir a partir do final disso. Então ela volta e pega o próximo caminho e iria também até o final. Nesse caso aqui ela tem apenas um nó, então ela volta e pega o próximo caminho e vai até o final desse caminho e assim o próximo caminho assim por diante. Então o que ela privilegia é o caminho, a profundidade do grafo. Ela vai até o final do caminho e só pega um outro caminho, só pega um outro nó adjacente ao nó de início da busca se ela atingiu o último nível ou o último nó de pesquisa. É assim que funciona a busca em profundidade. Então, ela vai eventualmente encontrar a solução, mas ela vai encontrar essa solução através de uma pesquisa em profundidade. Bom, como é que funciona isso na prática? Na prática, nós precisamos de uma estrutura didática guardada na memória, uma estrutura auxiliar, que é uma pilha. Nós vamos usar essa pilha para ir relembrando os nós que nós acabamos de visitar a partir da origem. Então, nós vamos guardando na pilha os nós que nós vamos visitando a partir da origem. Então, imagine que nós começamos aquela árvore lá anterior, nós mostramos agora, começar pelo nó A. Então, o nó inicial, o nó da iniciar a nossa busca. O primeiro passo, então, é marcar o nó A como visitado. Então, lembra daquele campo que nós falamos do vértice? Lá no começo da nossa aula de grafos, nós falamos que os vértices precisam de um campo para dizer que eles são visitados ou não. Nós marcamos
é o primeiro elemento como sendo visitado, então vai ser representado aqui pela cor preta. Depois que nós marcamos como visitado, nós os inserimos na pilha, guardamos lá na pilha e ele fica guardado nessa pilha. Bom, aí a seguir nós fazemos o quê? Nós procuramos um nó adjacente ao nó A que ainda não foi visitado, encontramos o nó B, o primeiro. Né? Nós vamos na ordem da lista de vértices. Então, o primeiro da lista de vértices, que é adjacente ao A, que ainda não foi visitado. Encontramos, é o B. Então, fazemos o quê? Marcamos, ele foi visitado agora, nós testamos ele e colocamos ele na pilha. Bom, e aí, assim por diante. Vamos fazer, pegamos o próximo nó adjacente ao B, o primeiro nó adjacente ao B que não foi visitado, o F. Agora ele é visitado e nós marcamos ele e colocamos na pilha também. Repetindo a operação, nós vamos encontrar o H, colocamos lá. Se tentarmos encontrar um adjacente ao H, isso não vai ser possível. O que nós fazemos? Então, não tem mais para onde ir. Nós começamos a viagem de volta, retirando os elementos da pilha. Retiramos o H da pilha e tentamos ver se existem adjacentes ao F não visitado. Não existem, retiramos o F da pilha. Né? Retiramos mais um elemento da pilha e verificamos se o B tem um elemento adjacente não visitado. Então o B, como ele não tem elemento adjacente não visitado, retiramos da pilha, retiramos mais um elemento. Agora nós tentamos pegar o próximo elemento adjacente não visitado na lista de adjacentes. Se existir, nós vamos recomeçar aquela sequência 2 que nós estamos fazendo agora há pouco. Existe sim, é o C. Então, se existe o C, o que nós fazemos? Nós marcamos o C como visitado e o inserimos na pilha. Verificamos se o C tem algum elemento adjacente. Se não tem, nós o retiramos da pilha. Tentamos pegar um outro elemento adjacente ao A. E encontramos. É o D. E algum elemento adjacente ao D, nós encontramos, é o G. E um elemento adjacente ao G é o I. Nós encontramos. E fechamos um novo ciclo. Até quando já chegamos no I. E esse elemento I, ele não tem... o elemento I não tem adjacente. Então nós retiramos de uma vez. Tiramos o I, depois tiramos o G, o D e o A e vamos tirar todos os elementos da pilha. Se tiramos todos os elementos da pilha e não há mais adjacentes, então terminou e no caso sem sucesso. Nós não utilizamos nenhum momento, nenhum caso de parada foi encontrado. Esse é o típico exemplo. Nós visitamos todo o grafo através de uma busca em profundidade. Uma coisa interessante a respeito do conteúdo da pilha, se vocês observarem aqui nessa tabela, nós vamos ver como é que a pilha se comporta. Se nós começamos com A pilha só tem o A. Nós vamos testar o B, ou visitar o B, como a gente está usando essa linguagem, visitar ou testar. Imediatamente a pilha passa a conter A e B. Se nós não testar o F, a pilha passa a ter o A, B, F. Vamos testar o H, a pilha passa a ter A, B, F, H. Daqui a pouco nós estamos removendo o H, passa a ter A, B, F, remove o F, remove o B, testa o C, remove o C, né? Sobra o A, testa D, e aí a gente vai continuar. E essa pilha vai ainda crescer, vai virar ADG, ADGI, ADG, AD, A, AE e A até remover o A. E aí nós encerramos a busca. Mas o fato é o seguinte, imagine que se você estava procurando um elemento qualquer e você encontrou que esse elemento que você estava procurando era exatamente o H. Se você estava procurando o elemento H, na hora que o H é visitado, que é feito o teste, ele verifica que a meta, ou seja, que o objetivo da busca era encontrar o H, e ele encerra aqui mesmo, ele não vai mais fazer a busca até o final que nós fizemos aqui. Quando ele encerra aqui mesmo, porque ele encontrou a meta, o elemento que nós estávamos procurando, o que sobrou na pilha, o que restou na pilha, ABFH, é exatamente o caminho do A até o H. Ou seja, o conteúdo da pilha indica o caminho do início da busca até o nó que está sendo examinado. Caso a busca termine aí, a pilha representa esse caminho. Então é assim que nós encontramos, por exemplo, um caminho no grafo de um ponto a outro, através usando uma busca em profundidade, a pilha nos dá essa resposta.